Bom dia, pessoal. Sou aluno da Escola de Farmácia e membro do Programa de Educação Tutorial PET Farmácia. Hoje eu vou apresentar um tema um pouco diferente, mas bastante pertinente. Eu falo diferente porque nós estamos acostumados a falar sobre as nossas iniciações, nossos projetos, mas hoje eu decidi falar sobre um tema bastante pertinente, que é o Covid-19. Os anticorpos, eles podem durar pelo menos 7 meses. Bom, um dos maiores mistérios relacionados à Covid-19, ela está relacionada bastante com o tempo que uma pessoa infectada ela pode permanecer protegida do coronavírus. E para responder essas questões, alguns cientistas eles têm monitorado a produção desses anticorpos do patógeno do SARS-CoV-2 em pacientes que tiveram essa enfermidade. Bom, alguns pesquisadores portugueses, eles observaram que as células de defesa elas se mantiveram presentes no organismo durante 7 meses após o início da doença. Bom, esses dados eles foram apresentados na última edição da revista especializada, que é o European Journal of Immunology, e essa pesquisa ela foi feita por uma equipe norte-americana e mostrou detalhes semelhantes com a duração da imunidade natural. Ou seja, essa pesquisa é como se fosse uma continuidade, uma complementariedade da pesquisa norte-americana. Bom, a metodologia ela foi realizada em março deste ano, coordenada pelo consórcio Serology for COVID. A equipe ela monitorou, na verdade, os níveis de anticorpo de 300 pessoas que estavam internadas em um hospital e também tantos pacientes como profissionais de saúde infectados pelo coronavírus. Além do mais, foram investigados também 200 voluntários que também sofreram com a enfermidade. Esses participantes, eles realizaram periodicamente os testes e avaliaram a presença desses anticorpos presentes no sangue. Esses cientistas observaram também que 90% desses voluntários no estudo tinham anticorpos detectáveis em até 7 meses após contrair Covid. Observações e resultados. O aumento dos níveis de anticorpos nas primeiras 3 semanas após os sintomas da Covid foram, como esperado, uma redução para os níveis de intermediários depois. A fase inicial da infecção, por exemplo, para homens, produziram uma quantidade maior de anticorpos do que comparado com as mulheres, mas os níveis se equilibraram à medida que a doença à medida que o tempo foi se passando e a doença foi curada. Na fase aguda, com relação à resposta imune, a equipe verificou que os níveis mais elevados de anticorpos em pessoas que possuíam doenças mais graves, por exemplo, pessoas que tinham algum comprometimento no respiratório, principalmente os respiratórios, também os cardiovasculares, eram pessoas que tinham algum tipo de comorbidade ou que desenvolveu uma elevada situação mais agravante da doença. E eles também constataram que a idade não é um fator que pode influenciar na produção de anticorpo. Na segunda etapa do estudo, o que aconteceu? Esses especialistas, eles avaliaram a função do anticorpo. O que eles fizeram? Esses pesquisadores, eles realizaram exames laboratoriais em que expuseram as células de defesa dos participantes do patógeno. Isso foi feito em colaboração com o Instituto Português do Sangue e Transplantação. E os resultados, eles obtiveram resultados positivos com relação à questão dos anticorpos. O sistema imunológico ele pôde reconhecer a SARS-CoV como prejudicial e ele produziu esses anticorpos em resposta a ele. E mesmo após 7 meses, essas células ainda foram capazes de combater o patógeno. Também os pesquisadores destacaram que os estudos
eles foram bastante animadores, mas eles ressaltam nesse estudo que o acompanhamento desse grupo de pessoas que foram infectadas, precisa ser mantido para que constatações mais sólidas possam ser feitas no futuro. E eles também destacam uma fala muito interessante, que o trabalho fornece informações importantes que podem ser usados como auxiliares para outras pesquisas, que eles darão continuidade ao trabalho e nos próximos meses serão críticos para avaliar a robustez da resposta imune à infecção do SARS-CoV-2. Com mais análises, eles poderão ter mais condições de entender melhor o trabalho e o poder de entender melhor o poder desses anticorpos produzidos pelo corpo e também outras questões relacionadas, como a possível reinfecção, que está bastante discutido ultimamente, se realmente uma pessoa pode se reinfectar ou se, sei lá, às vezes pode ser uma reincidiva, ou se às vezes o corpo de fato não conseguiu combater totalmente a infecção e pode ter havido, por exemplo, vírus que não morreram totalmente e às vezes fizeram exames para tentar detectar se estava positivo ou negativo para a Covid, mas não foi uma falha no teste, então pode ser, então tem que ter mais estudos para poder ter uma resposta mais fidedigna. Que se a SARS-CoV-2 for parecido com o primeiro, que é a SARS-1, eles esperam que os anticorpos durem pelo menos 2 anos. Então isso seria improvável um tempo um pouco mais curto. Bom, pessoal, são as nossas referências. Essa foi a minha referência, na verdade. Eu coloquei essa frase: usem máscaras, pelo amor de Deus, porque ainda não se tem um estudo que mostra um medicamento eficaz, ainda não tem vacina, não tem nada a respeito de tratamento sobre o coronavírus. Ainda está uma correria, uma busca sobre isso, então a melhor forma até então, usar a máscara, porque tem um estudo que fala nos Estados Unidos que o uso da máscara, ela evita, por exemplo, pode evitar cerca de 130 mil mortes até fevereiro de 2021. Então, até então, a máscara é muito importante que se faça o uso para que evite, por exemplo, a mais mortes, né, como tem relatado aqui nesse estudo. E se cuidem. Abraço para todos.